Salve, salve, galera! Já já vamos começando. Galera entrar. E hoje o dia vai ser top, 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 top. Salve, 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 galera. Beleza? Esperar o mestre aparecer. E hoje vai ser daqueles dias. Vamos ver quem vai ser os guerreiros de hoje. Galera entrando, manda os coraçãozinho, manda um comentário, porque já vamos começar. Mais conteúdo, mais conteúdo. Um cara desse tamanho no Taekwondo, gigantesco aí, gigantesco do nosso esporte. E já tá na área já. Só esperar um pouco mais a galera chegar, mestre, que a gente já inicia a nossa live aqui. Que sabemos que vão aprender muita coisa, tem muita história para contar. Muita história para contar. Tem muita história dentro do Taekwondo Nacional e não é para poucos não, galera. A história dele não é para poucos, tá? Deixa eu aceitar aqui. Convidando o mestre Belmiro para entrar na sala. E a galera vai entrando aí conforme o tempo. Não esquece de mandar coraçãozinho. Tá aí, porque aí a galera vai receber notificação e o pessoal vai entrando, tá? Tudo bom? Como é que tá, mestre? Tudo na paz? E Tá falando comigo? tá me ouvindo? Opa! Boa tarde. Boa tarde. Tô vendo que o pessoal tá entrando aí, né? Tá começando a entrar. E Tem que mandar tô pronto aqui, os pronto para coraçãozinhos. bater esse papo aí, poder de repente, de alguma forma, estar ajudando o pessoal aí a atingir o objetivo. Ah, com certeza, vai ajudar muito, tenho certeza absoluta disso, né? Para quem não conhece o mestre Belmiro aí, ele foi atleta da seleção brasileira por muitos anos, foi técnico da seleção brasileira principal, trabalha hoje na Marinha com os principais atletas do Brasil e tem uma academia em Santos das maiores do país, assim, quantidade de alunos, faixa pretas formados, tem experiência no Taekwondo aí para mais de 20 anos, né? Quantos anos de Taekwondo, mestre? 37 anos. 37 anos só de Taekwondo. Eu não era nem nascido, ele já estava no Taekwondo. Então, vocês vão vendo aí um pouco da história dele. Eu vou pedir para ele já começar contando um pouco da história dele, onde que ele começou o Taekwondo, qual a idade que ele começou, pelo básico, né? Pelo básico, para ele começar contando a história dele, para vocês ir conhecendo. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jonathan, mais uma vez. Ó, a Jennifer está aí na sala. A Jennifer que treinou com a gente também. O Rock, eu vi ali, um abraço. Bom, basicamente, para quem não me conhece, meu nome é Belmiro, no meio do Taekwondo, Belmiro Giordani. Eu tenho 43 anos, sou faixa preta sétimo Dan e comecei a treinar Taekwondo em 1982, lá em Cubatão, na academia A Pequenina. E, e aí, em 83 eu participei da primeira competição. Eu ganhei, aí participei da segunda competição, eu ganhei também, enfim, e aí eu acabei pegando gosto pela competição, né? Aí eu comecei como professor Fidelis, e depois, no meio do caminho, assim, depois acho que dos 8 meses, trocou de professor, aí quem foi dar aula nessa academia é o mestre Fábio Goulart, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer. E aí ele já tinha uma linha mais de competição mesmo, e visava a competição, foi um atleta, enfim, um grande atleta do taekwondo brasileiro, e diante disso eu acabei seguindo essa linha também de competição. Aí, com 9 anos de taekwondo, porque antigamente demorava um pouquinho mais para você pegar a faixa preta, eu peguei a faixa preta em 1991. Tinha um outro detalhe também, na minha época não tinha assim infantil, cadete, júnior, sub-21 e adulto.
era infantil até 14 anos, com 15 anos você já ia para o adulto direto. Então não tinha essa transição. E quem era infantil não podia ser faixa preta. Então eu fiquei muito tempo na ponta preta, até fazer 15 anos. Aí em 91 eu fiz 15 anos, peguei a faixa preta e lutei meu primeiro campeonato brasileiro júnior, que foi dia 22 de dezembro de 1991, na qual eu fui campeão e fui eleito melhor atleta da competição também. Então, já no primeiro Campeonato Brasileiro Júnior, além de campeão, eu fui eleito melhor atleta. Só que aí, no ano seguinte, eu já subi para a categoria adulto, em 92. Aí eu participei... Com 15. Com 15 anos você já subiu para adulto? Com 15 anos. Na minha época não tinha cadete, infantil, júnior, sub-21. Era infantil até 14 anos. Com 15 anos já era adulto. Né? Tanto é que eu subi na categoria até 50 quilos e o cara era um César, eu morria de medo dele, entendeu? Até minha sogra tá aí, ó. Eu morria de medo dele, porque além dele ser bem mais velho que eu, ele era um cara muito explosivo, agressivo, assim. Ele devia ter uns 26, 27 anos e eu tinha 15. Então, assim, ele estava no auge da forma e eu estava começando de tudo. Então, assim, graças a Deus, eu nunca peguei ele na minha chave. Aí depois eu subi para os 54, aí em 93 eu já fui campeão brasileiro adulto, só que tinha uma diferença, né? Antigamente o Campeonato Brasileiro era a competição mais importante do Brasil, é onde formava a seleção nacional. Então, você ganhar o brasileiro era igual você ganhar a seletiva hoje, o Grand Slam. Então, assim, tinha um valor muito grande a gente ser campeão brasileiro. Aí depois eu fui campeão de novo em 95, 96, 97. E aí, em 95, eu entrei na seleção brasileira. Fui campeão sul-americano, já até 58, que é a minha categoria de fato, é 58 quilos. Só que eu esqueci de falar que em 92, na primeira edição do US Open, eu fui medalha de prata. Então, eu fui o primeiro brasileiro medalhista no US Open. E aí, como eu disse, em 95 eu comecei na seleção brasileira. Fui campeão sul-americano, aí eu comecei, né? Reserva. E aí, em 96, eu ganhei a seletiva, que foi no final de 96, eu entrei como titular. E aí, daí por diante, eu fiquei até 2000, quando eu fui morar nos Estados Unidos. E aí... Você bater nessa época aí, nesse tempo que você ficou aí batendo na trave aí, quem era teu principal adversário? Porque a gente sempre tem um adversário, aquele cara que bate de frente, você perde, ganha. Tem um cara que é sofrimento. Bom, como o pessoal aí está no rumo ao topo, esse caminho ele realmente não é um caminho tranquilo, né? Porque quando você quer chegar no topo, muita gente quer, e quanto mais próximo você chega do topo, seja ele a seleção brasileira, o campeão estadual, o medalhista mundial, o campeão pan-americano, quanto mais próximo você chega, o nível também é maior, né? A disputa é mais dura. E aí, para eu entrar na seleção brasileira, eu tinha que ganhar do Alisson. E assim, o Alisson, ele era medalhista mundial, mas isso na década de 90, era algo assim para o Brasil muito distante, né? Ele foi vice-campeão mundial, ele foi 2 vezes medalhista de Copa do Mundo, como se fosse o Grand Prix hoje. Assim, ele era um cara muito melhor do que eu. Um nome de hoje para a galera entender, mas tipo o Netinho hoje, entendeu? Só que tinha um detalhe, ele era um cara como o Netinho, muito querido, muito simpático, e eu era um cara meio rebelde. Então, assim, além dele ser melhor que eu, ele era mais simpático. Então, ele tinha mais a simpatia de todo mundo, da arbitragem, da confederação, do que eu, né? Mas aí eu acho que é onde entra a determinação, a perseverança, a resiliência, enfim, o foco, a vontade de vencer. E a partir disso, durante 3 anos consecutivos, eu perdi para ele. Só que naquela época não se lutava muito, né?
Então, não é que nem hoje, que todo final de semana tem uma competição. Era o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, aí um ano tinha Pan-Americano e Copa do Mundo, no outro ano tinha Mundial. Aí eu tô tirando aí fora Jogos Pan-Americanos e Olimpíada. Então, assim, eu perdia para ele, eu ganhava de todo mundo. Aí quando chegava na vez dele, eu perdia. Aí quando chegava na vez dele, eu perdia. Isso mexia muito comigo, porque eu tinha patrocínio da faculdade, que era a Unimonte, e aí toda vez que eu chegava lá, o diretor da faculdade ganhou, eu ganhei. Ah, o japonês não lutou, né? Eu falei, pô, ficava passado. Aquilo mexia muito comigo, entendeu? E aí ele perdeu pro japonês, né? Eu falei, mas tinha uma coisa importante assim, Jonathan. Mesmo nisso, o mestre Carlos Negrão, ele é testemunha, e toda essa geração é testemunha. Eu tirava a diferença no treino. Até o Alisson, né, pode conversar com ele, eu tirava a diferença no treino. Então, assim, ele dava 2 chutes, eu dava 5. Ele fazia um treino, eu fazia 2. Ele fazia 5 rounds, eu fazia 8. E a gente treinava junto no Baby Barione, que não era no Baby Barione ainda, era na Vila Mariana, depois passou para Moema, depois foi para o Baby Barione, que era da equipe do mestre Carlos Negrão. E assim, o Carlos Negrão, o mestre Carlos Negrão, depois de muito tempo, quando a gente já parou, ele disse para mim, ó, tinha muita gente que chegava assim, pô, o Belmiro nunca vai ganhar do Alisson. O Alisson é muito melhor. E aí, mas ele falou assim, ó, você nunca viu o Belmiro treinando. Você nunca viu o Belmiro treinando. Então, assim, eu tinha uma disciplina, uma determinação. Eu acordava pensando naquilo e dormia pensando naquilo. Era um foco de vida aquilo, né? Uma meta. No guarda-roupa e falar, vou te pegar de qualquer jeito e uma hora vou acabar com você, né? Exatamente. E a minha hora chegou. E quando chegou, eu ganhei mais vezes dele depois do que ele ganhou de mim antes, entendeu? Mas Tanto a galera às vezes acha assim, acha que vai chegar e já vai vencer. Começa a treinar 3 meses, acha que já vai chegar e já vai. Ah, não. Forte agora, 3 meses. Quanto tempo você demorou para você superar ele? Que ele era mais talentoso que você e você tirou a diferença no treino. Então, assim, tem alguns fatores que são levados em consideração. Assim, sem falsa modéstia, mas eu tinha muito talento também. Sim. Mas, assim, ele era o filho do negócio. O Alisson, assim, era o netinho hoje, entendeu? É isso aí, ele era o netinho de hoje. É o menino a menina dos olhos de todo mundo. Então, assim, eu comecei a lutar com o Alisson em 92, 93. Em 92 eu lutava com o André, com o irmão dele. Aí eu subi de categoria e comecei a lutar com o Alisson, em 93. 93, 94, 95, em 96 eu ganhei dele. Então eu fiquei muito tempo na reserva dele. Era uma questão, às vezes era um negócio que mexia com o meu ego. Né? Mas depois que eu superei o Alisson, eu não tive moleza. Aí o Alisson, ele subiu de categoria. Mas aí logo na sequência veio o Márcio e o Marcelo. Então, assim, realmente, o meu caminho, eu sou muito orgulhoso dele, porque eu só tive adversários, assim, medalhistas mundiais, campeões pan-americanos, os caras do mais alto nível, entendeu? E graças a Deus eu consegui conquistar o meu espaço na seleção, eu consegui ganhar as medalhas internacionais, e eu acho que o maior feito foi ganhar a seletiva nacional, né? Os Jogos Olímpicos de Sydney, e o legal é que tinha muita gente, tinha o Márcio Eugênio, tinha o Fábio Goulart, tinha o Wallace Aires, tinha o Diogo Silva, estava começando, tinha o Alisson, tinha o Márcio, o Marcel, tinha o Carlos Costa, tinha o Soneca, enfim, tinha um monte de gente. E eu não só ganhei a seletiva, mas eu fui eleito o melhor atleta do Brasil em 99 e o melhor atleta da seletiva olímpica. Então eu fui escolhido. Então a gente teve aí o Netinho, que foi escolhido, e a Milena, o Ícaro e a Talisca. Então eu fui um desses 4 escolhidos, diante de muita gente boa. Isso me deixa muito orgulhoso. E eu fui para o pré-olímpico mundial, eu fiz 5 lutas,
Eu fiquei em quinto lugar de fato, porque eu fiz 3 lutas, e as minhas 3 lutas eu tirei um campeão mundial, um medalhista mundial, aí eu perdi para um chinês que é bicampeão mundial e foi 2 vezes medalhista olímpico. E foi tricampeão asiático. Esse chinês era o bicho. Inclusive, ele medalhou no 58 na Olimpíada e no 68. Né? Ele era um absurdo. E aí eu perdi para esse chinês, mas foi a luta mais dura dele nesse dia. Ele foi campeão do pré-olímpico. Eu fui para a repescagem, eu fiz mais 2 lutas e fui campeão da repescagem. Mas a vida é isso aí. Infelizmente, na minha etapa, mesmo eu ganhando a repescagem, eu não entrei para a disputa da medalha. Por exemplo, o Diogo, já nos Jogos Olímpicos de 2012, ele foi para a repescagem, ganhou e disputou a medalha e se classificou no pré-olímpico mundial. Então, são momentos, né? Aí já para o pré-olímpico pan-americano, já tem mais aí um pouco a ver com foco aqui, é que no pré-olímpico pan-americano, o que a gente fez? A gente treinou tudo para se classificar no pré-olímpico mundial. E se você for ver na teoria e na prática, esse foco deveria ser o pré-olímpico pan-americano. Porque se eu tivesse no pré-olímpico pan-americano no mesmo nível que eu estava, eu teria ganho, eu teria classificado. Então tiveram problemas. É muito problema político, muito interesse de todo lado. E naquela época era terra de malboro, era terra de ninguém. Um dia você estava, outro dia você não estava, um dia você era, outro dia não era mais. Era complicado. Hoje é mais bem organizado, tem mais critérios e assim, é muito mais confiável. Então, naquela época, você via assim, o cara ganhava a seletiva para o Mundial, aí na viagem estava outro cara, ninguém sabia como apareceu lá, entendeu? Ou então, tinha uma seletiva para o Mundial, a gente lutava, ganhava, aí saiu, essa seletiva não valeu, vai ter outra. Isso era muito comum, né? Então, era uma questão emocional muito grande. Então, realmente, eu cheguei desgastado nesse pré-olímpico e mesmo assim eu ainda lutei bem. Eu acho que a arbitragem ela deu uma leve prejudicada numa falta, que, ao meu ver, não foi, e ele não estava dando falta para o outro cara que estava sendo. Mas, enfim, basicamente é isso. Então, o que eu acho interessante, Jonathan, para o pessoal, é assim, você traçar metas que são compatíveis com a sua realidade. Por exemplo, né, o nosso assunto aqui é rumo ao topo. Então, o cara, às vezes, ele sonha, né, você que está ouvindo, em ir para a Olimpíada. Mas primeiro você tem que ser campeão estadual, você tem que se classificar para o Grand Slam, medalhar no brasileiro, enfim. Então, você deve traçar essas metas e correr atrás, né? E lutar com as armas que você tem, né? Porque aquele negócio de eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não é. Eu posso dar um exemplo aqui, claro. Por exemplo, eu acho que o Paulo, lá em Açu, ele não tem todo o amparado do mundo. Eu acho que ele não tem, assim, um material humano espetacular do nível que ele está para treinar, né? Mas o Paulo aproveita muito bem as oportunidades dele. Por exemplo, o próprio Venilton, né? Embora eles tenham grandes treinadores, mas o material humano do Venilton lá no Amapá não é o adequado para o medalhista mundial, atleta olímpico, né? Embora tenham excelentes atletas lá, né? Mas ele não... Eles vão no dia da competição e saem na porrada, não? Eles não criam... Exatamente. Se prepara e vai. Se prepara e vai, né? Porque muita gente entra nesse caso, não tenho ninguém do meu peso para treinar, não tem ninguém do meu nível na minha academia. Tipo, você entra muito nesse negócio, aí fala, por isso que eu não venço, por isso que eu deixo perder. O Paulinho é do interior do Rio Grande do Norte e vai para Grand Prix, medalha mundial, medalha por Brasil afora aí, pelo mundo. E sem esse tipo de culpas, né? De, não tem com quem treinar, ou meu espaço de treinamento não é o melhor do planeta, não é igual da Grã-Bretanha, não é igual dos Estados Unidos, né? Enfim, não tem esse choro, né? E o cara vai lá e manda ver, né? A gente tem equipes aqui no Brasil
que não tem a melhor estrutura do mundo, mas tem resultados espetaculares, né? Então, assim, antes da Olimpíada, eu gosto muito de, assim, eu acompanho, assim, não, mas eu acompanho, assim, eu observo muito o Bernardinho, porque eu me identifico com o perfil dele, né? De determinação, vamos embora, entendeu? Eu gosto muito do perfil dele, como eu gostava muito do Muricy Ramalho como treinador, né? Eu me identificava. E aí disseram para ele assim, ó, vocês podem fazer um ginásio bonito, climatizado, de última geração, mas se não tiver um cara ali motivado, que motive todo mundo, que faça aquele negócio rodar, não adianta de nada. Ele falou, é melhor você dar uma quadra esburacada ao céu aberto com um profissional, ele fala de educação física, técnico de vôlei, de futebol, e esse cara ele vai fazer acontecer. Né? Então, assim, na verdade, todo mundo tem adversidades. E tem um outro detalhe, Jonathan, assim, eu já viajei bastante, né? Porque a minha primeira viagem internacional foi em 1992. E de lá para cá, eu pelo menos me mantenho viajando, observando e tendo contato. Né? Eu já fui para a Coreia, para o Irã, morei nos Estados Unidos. Né? Não falei para o pessoal, mas eu fui treinar nos Estados Unidos, morei 2 anos. Inclusive, já lutei com o Juan Moreno e já fui treinar lá na academia dele também, no Peak Performance. Já fui treinar na academia do Steve Lopes, né? Já fui na casa do Steve Lopes. Isso na época que ele estava no auge e tal. Então, o que acontece? Se você vai conversar com eles, eles têm a mesma infraestrutura que a nossa. Inclusive, o próprio Steven Lopes, que ganhou 3 medalhas olímpicas e 5 vezes campeão mundial, quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque a academia dele não era muito diferente do que a minha hoje. Né? Lógico, que depois que ele foi bicampeão olímpico, 5 vezes campeão mundial, aí entre os patrocinadores, né? Walmart, McDonald's, Adidas, enfim, aí é uma outra coisa. Mas ele começou treinando na garagem. Oi, travou aí. Ah, Nunca vi pessoa, ela é fantástica. Abraço. Então, o que acontece? Então, ele começou a treinar com o irmão mais velho, o Jim Lopes, como é que se fala? Na garagem da casa deles. Inclusive, o Juan Moreno também, ele treinava na garagem da casa dele. Né? Aí depois ele fez o Peak Performance, bem lá para frente. Então, assim, o que você tem, entendeu? É o que você vai usar. Agora eu vou dar um exemplo prático. Eu fiz parte, assim, tenho o maior orgulho de ter feito parte da equipe do mestre Carlos Negrão ali no Baby Barione. E tinha uma época que você olhava, para onde você olhava, o negócio era só medalhista mundial e campeão pan-americano, para todo lado. Né? Isso durante 15 anos. Então, o que acontece? O Baby Barione era um lugar que tinha goteira, as janelas eram quebradas, não tinha tatame, a gente treinava no piso frio. Né? E outra, não tinha sala de musculação, não tinha fisioterapeuta. É óbvio que hoje os dias são outros, existe a ciência, existe equipe multidisciplinar, mas se você ficar esperando isso aí, meu camarada, é difícil, né? É difícil. Então, volto a dizer, existem equipes no Brasil que não têm essa infraestrutura da NASA, porque muitas vezes o que você olha no Facebook, no Instagram, não é o que é de verdade, porque no Instagram e no Facebook a gente só conta a vitória, né? A gente só conta a vitória. Só mostra a foto que você está bem. Você já viu a mulherada? A foto assim, ela sempre está bonita. É impressionante. Um monte vai me bater aí. Né? A mulherada sempre está bonita. E é a mesma coisa, né? Então, assim, o grande lance, Jonathan, para ser rumo ao topo, eu vou falar de uma experiência pessoal minha. Eu queria ser campeão mundial, mas para eu ser campeão mundial, primeiro eu teria que entrar na seleção brasileira, que já era uma coisa absurda, eu tinha ganhado vice-campeão mundial, e eu tinha que ir num campeonato mundial ou numa Copa do Mundo me testar. Foi isso que eu fiz, entendeu?
Então eu entrei, eu falei, pô, eu tenho condições de ir mais longe. Eu acho que campeão mundial ia ser um pouco difícil, mas, porque são vários fatores. Mas se eu tivesse um pouquinho, continuado um pouquinho mais na minha carreira, porque são várias. A minha geração parava com 26, 28 anos, entendeu? Se Porque não preparava. tinha grana. Todo mundo punha do bolso. Eu tenho amigos meus, da minha geração, que às vezes eles me encontram e falam, estou pagando a última parcela daquele mundial lá. Entendeu? Mas, Então, Belmiro, você se ah, preparava para isso. ah, Vocês se preparavam para isso, né? Vocês sim, pensavam sim. no mundial. E é isso que é a diferença. Às vezes o cara não se prepara para isso. Às vezes o É, cara quer, ele fala que quer, mas ele não se prepara para isso, né? é. E Depois ele ainda fica, tipo, triste porque ele não alcançou o objetivo. Ele nem se preparou para aquilo, né? não é nem só se preparar, é estar disposto a pagar o preço. Né? Por exemplo, se você quiser juntar dinheiro, você tem que fazer um sacrifício. Né? Se você quer, enfim, fazer uma faculdade e tem que trabalhar, que eu acho que foi o meu caso, é o teu caso, né? Eu treinava de manhã e à tarde e fazia faculdade à noite. Só que 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado, eu ia para São Paulo e fazia 2 treinos. Né? Era das 10 ao meio-dia, das 2 às 4. Voltava para Santos, entendeu? Ia para a faculdade. E segunda, quarta e sexta eu dava aula. Né? Eu não tinha academia ainda, mas era como se fosse a minha academia. Então eu dava aula de manhã, à tarde e à noite e treinava. Isso segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado ia para São Paulo, que é mais ou menos 120 quilômetros daqui, fora o trânsito e tal. Desculpa, pessoal. E à noite eu ia para a faculdade. Então tudo tem um preço, né? Às vezes a pessoa lá quer, mas ela não está disposta a pagar um preço. Por exemplo, o cara quer emagrecer. Ele vai ter que fazer atividade física, reduzir um pouco a alimentação e fazer uma alimentação mais equilibrada. Tem outra forma, entendeu? Só se o cara fizer lipoaspiração ou ela, entendeu? Não tem forma. Então, acho que uma dica, né, para quem está lutando ainda, enfim, o cara quer montar uma academia, ou o cara quer, sei lá, conquistar uma namorada, eu não sei qual é o objetivo. Né? Tem que ter isso e dar sequência e colocar pequenos degraus. Né? Por exemplo, o primeiro degrau é aquilo que eu falei. Você é da seleção do seu estado, já é um passo positivo. Não, eu sou campeão A estadual. faixa colorida, o cara tem que virar faixa preta primeiro, né? Isso, exatamente. Então, você não pode querer, tipo, pular daqui para lá. Né? Você tem que, assim, então eu não sou faixa preta. Qual é o primeiro passo? Lutar os campeonatos regionais aí de faixa colorida. Segundo passo, pegar a faixa preta. Aí depois, esse Barreto aí é o 58? É, É? é, Abraço, Barreto. Tem a esquerda afiada aí. Thiaguinho. Aí, aí o que acontece? Você chegou aí você vai para o Nacional, né, que é o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Seletiva Aberta. Já o crivo, né, o funil começa a diminuir. E nisso, o teu treino também tem que ser condizente. Né? A eficiência do treino, enfim, teu objetivo. Né? E assim, aí você vai galgando. E você tem que ser realista. Eu tenho assim, algumas coisas, Jota, que eu assim, eu fiz certo, entendeu? E vamos dizer assim, uma delas eu sempre fui realista. Então, assim, às vezes o cara ele quer ir para a Olimpíada, mas ele não ganha o nacional. Então, é uma coisa que você tem que pôr na balança. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, o caso do Bareta. Aí, ó, ao vivo, já vou dar uma de técnico para ele, olha lá. Ó. O Bareta, quando ele chegou na seleção brasileira, ele surpreendeu todo mundo, extremamente talentoso, alto, entendeu? Condicionamento físico, flexível, meu, pegou todo mundo. Aí o que acontece agora? Todo mundo conhece ele, todo mundo quer ganhar de quem? Do Bareta. Aí, é aquele negócio, eu cheguei na seleção em 2003, olha o Léo aí. Para ficar até 2000,
Eu tinha que ganhar do Márcio, do Marcelo, do Alisson, do André Yamaguchi, entendeu? Do Garrincha, que foi outro adversário meu, que é medalhista mundial também. Então tinha 5 medalhistas mundiais na categoria. Não tinha, amor, não tinha dia de descanso. Assim, o mestre Carlos Negão sempre dizia uma coisa pra gente, né? O teu pior dia tem que ser melhor do que o do teu adversário. Então se treinava muito mesmo. E assim, é óbvio que hoje, né, com a ciência, enfim, com o conhecimento de todo mundo, YouTube, Instagram, todo mundo tem acesso a tudo, não é o volume de treino, também tem isso, né? É a qualidade do treino e a eficiência do treino, né? Você treinar específico, porque hoje tem preparação física específica, alimentação específica, perda de peso, né? Na minha época não tinha sauna, Jota. Não tinha essa de desidratar. Na minha época era o seguinte, o cara perdia 6 quilos treinando. Então, um dia antes da competição, o nego estava ralando. E outra coisa, não tinha um dia antes, 24 horas antes, randômica, não. Era no dia da luta, quando era competição internacional, 6 horas da manhã, você pesava, entrava direto, já direto pro ginásio, pesar e lutar, entendeu? E competição nacional também. Então, assim, era bem diferente, entendeu? Então, hoje, com o conhecimento que tem, não é mais fácil, não estou falando isso. Mas, vamos dizer assim, você tem mais meios para chegar, porém todo mundo tem. Né? Então, realmente, é o cara treinar muito, é o cara focar e continuar, né? Porque você nunca sabe a hora que a porta vai abrir. Sim. Tem que ser persistente, né? E assim, se eu disser que eu nunca tive vontade de desistir ou acabar a luta e falar, pô, nunca vou ganhar desse cara, isso passou várias vezes. Mexi até com a minha autoestima, virou uma questão de honra. Aí, aquele papo de boleiro, né? Virei técnico da seleção brasileira e o Alisson também. Aí vamos viajar para o Campeonato Pan-Americano. Aí colocaram eu e ele no mesmo quarto. Aí ele, ele falou, eu posso falar isso porque todo mundo sabe e já conversei com ele. E como ele era muito querido, ele era muito favorecido, entendeu? Ele era muito ajudado. Né? Ele, empate era para ele, bateu duvidoso, não dava para mim, dava para ele, entendeu? E as informações também chegavam dele, às vezes não chegavam em mim. Um cara muito querido, bem relacionado. Eu era, rebelde pra caramba, entendeu? Aí o que acontece? Ele falou pra mim, eu era beneficiado e tal, né? Eu falei, isso aí só me fortaleceu, cara. Porque, cara, eu acordava com uma vontade de ganhar impressionante, cara. E eu não desistia enquanto eu não ganhasse. Virou uma questão de honra. E realmente, quando eu ganhei dele, assim, aí eu já estava mesmo num outro nível, eu já tinha passado ele. Tanto é que eu ganhei, aí ganhei. Ó, o Paulo entrou aí, ó. Falamos de você aí, Paulo. Então, assim, ganhei. E quando veio, né, o Márcio e o Marcelo, eu também já estava aqui, ó. Entendeu? Então, assim, era muito difícil ganhar de mim aqui no Brasil. Era muito difícil. Né? Enfim, e outra, e tinham vários caras, assim, eu era um cara que queria ganhar. É o que eu falei aquilo do Bareta. Então, quando você chega, aí você se manter é uma outra coisa, porque aí todo mundo quer ganhar de você. Queria te fazer uma pergunta, Belmiro. Você treinou com os melhores aqui no Brasil, tinha uma equipe top, assim, né, de qualidade técnica, tudo. E o que te fez ir morar nos Estados Unidos? Sair do Brasil e morar nos Estados Unidos? Tipo assim, porque tua equipe era a melhor do Brasil. Né? Do Brasil, você tinha tudo aqui no Brasil, o que te fez ir morar nos Estados Unidos? O que acontece? Embora eu tivesse o melhor técnico do Brasil, e assim, era um cara extremamente competente, um excelente líder, que era o mestre Carlos Negrão, que tecnicamente e na liderança, ele assim, conduzia aquela equipe com maestria, eu cheguei num limite, porque a gente aqui no Brasil, na minha geração, a gente não saía para treinar, a gente não ia treinar que nem hoje, no mundo inteiro, não tinha isso. A gente só via a Coreia no Mundial,
só tinha contato com o espanhol, que a Espanha é muito forte no Mundial, com o mexicano, com o americano, entendeu? E aí, no pré-olímpico pan-americano, para os Jogos Olímpicos de Sydney, né, eu fui, lutei, uma equipe americana me convidou para morar lá e treinar. Só que o técnico, e na minha geração, a Coreia era soberana. No Campeonato Mundial, eles ganharam 6, assim, de 8 masculino, eles ganharam 6 ouro, uma prata e um bronze. Né? Então era uma coisa assim, extremamente soberana. Tinha um coreano que era campeão mundial e 4 vezes campeão coreano, que dava treino para essa equipe. E eu tinha 23, para você ver, com 23 anos, eu já tinha 5 anos de seleção brasileira, 6 anos de seleção brasileira. Quer dizer, né, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para os Estados Unidos, vou treinar 2 anos e vou voltar. Então, Jota, é aquele negócio que eu te falei. Eu sabia que eu tinha que sair, porque eu tinha chegado num limite, né? Num ponto que no Brasil, o Brasil como país, a confederação naquele momento, não tinha um suporte para me dar para eu chegar onde eu queria. Então eu fui, né? E fui morar lá durante 2 anos. É aquilo que eu falei para você, né? Eu acho que isso eu acertei sempre na minha vida, na hora certa, né? Deu 2 anos lá, eu treinei, eu rodei os Estados Unidos todo, inclusive eu fui para a Europa lutar. Eu fui o primeiro brasileiro a rodar o circuito europeu e ganhei o aberto da Alemanha, categoria olímpica. Hoje, quando você fala isso, é uma coisa normal, mas naquela época não era. Você ir para a Europa lutar em 2000... Desbravador. Ninguém ia, entendeu? Tanto que quando eu cheguei lá, eles nem queriam me deixar lutar. Eles falaram, o que você está fazendo aqui? Você é brasileiro. De verdade, aqueles papos de boleiro que os caras contam na Copa de 70. O cara não queria deixar eu lutar. Ele, não, você é brasileiro. Não, eu falei, eu vim pra cá, não, vou lutar, vou lutar, vou lutar. E aí não queriam deixar, eu falei, não, bati o pé, vou lutar. Não tinha técnico com ninguém, fui sozinho, entendeu? Coisa de maluco. E aí eu lutei e ganhei. Né? Ganhei do Irã, ganhei da Turquia, ganhei da Alemanha, outro país, eu ganhei de Israel, ganhei da Itália, foi um negócio lá. E assim, e fui campeão, era categoria olímpica. Então, eu fui para os Estados Unidos por 2 motivos. Um, porque eu queria melhorar tecnicamente. E esse técnico, que era campeão mundial, que era coreano, ele ia me ajudar nisso, né? Eu via isso. Embora, né, volto a repetir, quando eu fui para lá, eu valorei ainda mais o mestre Carlos Negrão, que era meu técnico. Por quê? Porque eu vi que ele manjava muito. Que aí eu fui treinar com o Juan Moreno, eu fui treinar com o Steve Lopes, e o Juan Moreno tinha acabado de ser campeão da Copa do Mundo ali. O Steve Lopes tinha acabado de ser campeão mundial, ser campeão olímpico em 2000. Então, assim... Galera, aqui é o Juan Moreno, Belmiro. O Juan Moreno é o que está trabalhando na confederação agora, não é? Isso. Muita gente que às vezes não conhece, né, quem é o Juan Moreno, que você tá falando aí na live. Isso. É o que hoje é o coordenador ali da seleção masculina, né, seleção brasileira. Ele trabalha ali junto com a Natália e com a comissão técnica. Esse cara foi 2 vezes medalhista olímpica, tricampeão pan-americano, seleção técnico da seleção americana olímpica desde 2004, 2008. O cara é um fenômeno, o cara é espetacular, extraordinário, o cara é fantástico, manja muito. E aí, mas então, eu fui para os Estados Unidos, aí eu fui treinar com o Juan Moreno, eu fui treinar com o Steve Lopes, eu viajei os Estados Unidos treinando e lutando, e fui fazer o circuito europeu. Lutei a etapa da Holanda, eu perdi nas quartas de final com o Irã, e depois eu ganhei dele na Alemanha. Ganhei dele na semifinal e fiz a final com o alemão. Mas eu já tinha ganho da Turquia antes, já tinha ganho de Israel, da Itália. Então, o que acontece? Eu fui porque eu queria aprender inglês e melhorar tecnicamente. Aí, por um outro lado, foi uma experiência de vida formidável. Eu faria de novo, entendeu? Então, eu faria isso novamente. Então, eu volto a repetir para vocês. E quando eu cheguei como técnico da seleção brasileira, eu cheguei muito confortável, porque eu já tinha rodado muito. Então, para mim, chegar na seleção brasileira como técnico, foi uma coisa assim, vamos dizer assim, foi um presente para a minha carreira, mas eu me senti muito confortável, porque eu entrar de técnico para esses atletas, eu me sentia à vontade.
né? Aí depois veio essa oportunidade nas Forças Armadas, na qual eu entrei na Marinha do Brasil para ser técnico da Seleção Brasileira Militar, né? E, inclusive, eu participo diretamente na captação dos atletas, quem faz a indicação para a Marinha sou eu, quem convoca a seleção militar basicamente sou eu também. Então, o que acontece? Eu me sinto muito seguro e confortável para ser técnico do Paulo, do Netinho, da Milena, enfim, do Felipe Kenji, da Valéria, e inclusive, como eu fui atleta, eu passei essa situação de treinamento, de morar fora de casa, então eu me sinto também muito confortável, Jonathan, para direcionar também, entendeu? Para, de repente, falar, ó, Valéria, o caminho, ela tem a comissão técnica dela, eu não entro na questão, isso eu não... Mas, às vezes, como técnico das Forças Armadas, como técnico dela na Marinha, e mais velho, eu me sinto, às vezes, na obrigação de, ó, pô, tenta assim, que eu acho que entendeu? Vai para esse caminho aqui. Dá um novo horizonte, às vezes, né? Exatamente. Então, o que acontece? Então, quem está começando, Jonathan, o cara tem que entender o seguinte: primeira coisa, existe vocação, né? Então, ele tem que ver se realmente ser atleta é uma vocação, se ele é bom, se ele é campeão regional, medalhista nacional, ele tem uma vocação. E aí ele tem que ir atrás, entendeu? E independente do resultado, você tem que continuar, né? Então, assim, por exemplo, você hoje vive de taekwondo, mas toda a bagagem que você fez durante a sua carreira de atleta, viagem, treino, perca de peso, restrição alimentar, ganhar, perder, treinar, ir machucado, treinar sem vontade, treinar com vontade, isso tudo te forjou, te capacitou, está te capacitando para você ser um profissional, vamos dizer assim, com autoridade, entendeu? Então, talvez é isso que eu acho que o rumo ao topo, que eu acho que é isso que você quer passar para a galera. Ó, você quer chegar lá, você tem que ir, pô, tem que correr atrás, tem que fazer a água mexer, né? Porque senão não vai acontecer, não. Porque eu falo assim, que quando eu cheguei na tua academia, eu era um cara muito ruim. E eu lembro que você me pegou de canto assim e falou assim, ô Jonathan, você com sua barba assim, ô Jonathan, o que você almeja com o Taekwondo, né? Tipo assim, o que esse cara tá fazendo aqui, esse cara torto aqui? O que você almeja com o Taekwondo? Eu falei, eu quero chegar na seleção brasileira, mas eu sei que o caminho é longo, tudo. Aí você falou, tá bom, então você sabe o caminho, sabe que não é fácil, né? Você me falou bem assim, eu lembro até hoje. Você levou lá pro corredorzinho ali da academia, aí você falou assim, você sabe que o caminho não é fácil, vai ter que lutar, vai ter que batalhar. Falei, eu sei. E assim, eu sempre tive na minha cabeça assim, né? Eu quero chegar na seleção brasileira. E tudo que eu fiz, todo o caminho, eu sempre abdiquei de muita coisa porque eu queria isso na minha vida. Então, tipo assim, eu fazia a faculdade, eu sabia que o taekwondo que estava me proporcionando a faculdade. Então, para que eu ia largar o taekwondo se era ele que estava pagando minha faculdade? Tipo, tudo que eu trabalhava era para buscar esse objetivo. Tudo que eu fazia era para buscar esse objetivo. Eu errei muito na carreira, fiz um monte de besteira, que é o que eu passo para a galera aí, para que eles não cometam esse mesmo erro que eu cometi lá atrás, né? Para que eles acertem, para que eles encurtem o caminho em vez de dar muitas voltas, né? E é isso que eu tenho passado aqui, com a tua experiência, mostrando aí o teu know-how, tudo, com certeza tá trazendo muitas lições para eles, porque às vezes, né, não tem esse contato com uma pessoa como você, né? A gente não tem esse contato, assim, é mais aquele grupinho nosso fechado que tem esse contato com outros atletas. Mas tem muito interior do Brasil, muitas cidades menores, ou às vezes até cidades grandes que não tem esse contato com grandes atletas, com grandes treinadores, não tem essa troca. E essa troca que você está passando para eles hoje, acho que é espetacular. Então, por isso que eu fui para os Estados Unidos, porque a gente só via o espanhol campeão mundial, o coreano, no mundial. Falava, não, tem que ir lá treinar com esses caras, eu tenho que ir lá. Então, e o pessoal é a mesma coisa. Às vezes o atleta, ele fala, pô, aqui na minha cidade não tem apoio. Mas, infelizmente, o apoio, ele só vem depois que você, né, já chegou.
entendeu? Depois que você está no topo, entendeu? Enquanto isso, não vem apoio. A minha mãe, ela trabalhava na prefeitura, e quando eu fui para o S-Open, na verdade, foi um favor que o prefeito de Cubatão fez, entendeu? Pagou minha passagem. Que eu não sei se era, ó, a Paula aí, ó. Eu não sei se era o Ney Serra ou o outro lá, o Passarelli. A minha mãe trabalhava já há 30 anos na prefeitura, era uma excelente funcionária, ela trabalhava no departamento de esporte, cultura e lazer. Ela foi lá e falou: oh, meu filho vai para uma competição nos Estados Unidos. E naquela época era tudo muito distante, entendeu? E aí eles pagaram a passagem e eu fui medalha de prata. Eu tinha 15 anos, eu fui para os Estados Unidos, eu, o Alisson, o André e o Claudinho. Quatro atletas. Os quatro eram menor de idade. Ficamos 15 dias nos Estados Unidos. Então, assim, fomos para a Disney, foi um negócio espetacular, entendeu? Só adolescente junto. Exatamente. Então, mas eu nunca fui preocupado com a Disney, né? Eu ia no Open, né? Fui para lutar e o esporte ele proporciona essas coisas para você. Então, assim, Jonathan, se eu tenho uma coisa para falar, é isso, entendeu? Eu acredito muito em vocação. Só que vocação tem que ter treino também, tem que ter estudo, enfim. Eu sou um cara que, assim, eu me conheço, eu não gosto muito de estudar, entendeu? Eu não sou um cara, mas eu sou formado em educação física, eu fiz aquela Academia Brasileira de Treinadores, eu falo inglês, entendeu? Eu fui me capacitar. O que precisa fazer, né? Hã? Você faz o que precisa fazer, né? Independente. Exatamente. Tem uma coisa também assim, né? Não é, por exemplo, não é assim, fazer o que precisa ser feito. Eu acho que é você fazer com excelência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu treinava, e assim, eu falo com muita autoridade, muito confortável, porque assim, ó, você pegar qualquer cara da minha geração e os caras um pouquinho mais para cá, ali do Diogo para baixo, o Márcio e o Marcel para baixo, para trás, eles vão falar isso, entendeu? Então eu falo confortável, entendeu? Eu falo tranquilo. Eu treinava muito, mas quando eu cheguei na seleção brasileira, mas Carlos Negrão falou assim para mim: pô, meu amigo, você é bom, você é talentoso, eu tinha os recursos e tal. Ele falou: mas olha, você não chuta muito bem. Mas quando ele disse que você não chuta muito bem, eu não chutava muito bem perto do campeão mundial, perto daqueles caras lá, entendeu? Que é o cara que ganha o Grand Prix hoje, top. Cara, ele falou: quando você sair na capa da revista, você vai sair como? Na posição de luta ou dando um chute assim? Porque eu era flexível e tal. Cara, eu comecei a treinar. Ele falou isso pra mim em 95, por aí, 96. Cara, em 99, no pré-olímpico mundial, o Ireno Fargas, que era o melhor técnico do mundo naquele momento, ele era enfim, o Paul Green de hoje, o Jim Lopes dos tempos atrás, que fez N campeões olímpicos e mundiais em países diferentes. Ele chegou pro Negrão e falou: pô, esse cara chuta muito, é difícil ter um atleta que chuta igual a ele. Negrão nunca me falou isso, só depois que eu parei, depois dos 3 anos. Tanto é que todo o curso que o Ireno Fargas vem dar no Brasil, quando ele me vê, ele põe eu para chutar. Entendeu? Teve um que eu já estava com uns 36 anos, ele começou, eu falei: pô, vai dar extensão. Não, você não alongou. Eu falei: não, pô, não tem umas 30 não, 25. Eu já, né? Não, eu já estava com 38 anos, e ele me colocava para chutar. Né? Então, assim, porque eu queria realmente ser bom tecnicamente, né? Eu queria aprender a falar inglês. Por quê? Eu chegava no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo, no Pré-Olímpico, no Pan-Americano, e, pô, e não desenrolava. Aí eu falei: não, preciso aprender esse negócio aí. O que eu fiz? Eu fui morar lá, entendeu? Porque fazer curso de inglês eu não ia fazer, entendeu? Eu me conheço, eu não ia ficar estudando, entendeu? Agora, sim, eu sempre corri atrás, né, cara? Eu me esforcei aí. Agora, o negócio é esse, entendeu? É o cara fazer com excelência. É você saber por que você está treinando e colocar o coração e o teu foco naquilo. Eu vejo muitas vezes hoje o atleta, ele não põe a vida dele ali. E eu percebo que os atletas hoje de determinadas equipes que põem a vida ali, eles estão ganhando. Porque
isso eu posso falar, a minha geração, da década de 90, que o pessoal fala geração raiz, esse negócio, mas antes de mim também, enfim, a gente lutava, era pela vida, era para pagar a faculdade, então eu tinha que ganhar tudo para manter a bolsa, eu tinha que ganhar tudo para ter o apoio da prefeitura, eu tinha que ganhar tudo, entendeu? Para conseguir que aquele cara lá, o seu Manuel da mecânica, me pagasse a passagem para ir para o Mundial. E era uma questão de sobrevivência, porque não tinha muitos recursos. Então hoje, como tem muito recurso, às vezes a galera vai com o freio de mão um pouco puxado, né? Então, o grande lance é esse, é o cara colocar o coração, focar e dar vida pelaquilo. Aí, com certeza, ele vai longe. Belmiro, a gente tem minutos aí, eu vou falar para a galera fazer umas perguntas. Tá acabando a live. Galera, se você tiver algumas perguntinhas aí pro Belmiro, pode mandar para ele respondendo aí algumas coisas. Tinha uma menina que perguntou, né? Lá atrás. Como entrar no militar, né? Não, foi antes. Não, ela falou assim, quando você foi para os Estados Unidos. Tem uma para entrar no militar também. Mas como faz para entrar no militar? Tem um aqui que falou isso. Tem uma pergunta dessa. Como é que faz para entrar no programa das Forças Armadas, né? Então, pessoal, outra coisa, eu sempre fui objetivo e franco, entendeu? Tem que ser direto para não... Então é assim, ó, as 3 forças, elas podem abrir vaga, entendeu? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, na categoria que eles quiserem, como eles entenderem. Na Marinha, sou eu que escolho a categoria, né? Porque eu sou o técnico. Então, no Exército e na Aeronáutica, tem outras 2 pessoas lá que são responsáveis por isso. Então, eu vejo as necessidades da Marinha e, quando abre vaga na Marinha, isso eu não tenho acesso. Eles chegam para a gente e falam, vai abrir 10 vagas. Aí eu vou lá e falo, eu preciso de 2 vagas na categoria tal, na categoria tal. Eles podem dar ou não. A partir do momento que eles dão a vaga para o Taekwondo, aí eu escolho a categoria. Como é que funciona? Basicamente, o programa se chama Programa Olímpico, ou nas Forças Armadas chama PAR, Programa de Atletas de Alto Rendimento. Então, às vezes as pessoas me procuram, já meu aluno ele tem potencial. Lá não é para quem tem potencial, lá é para o cara que já é. É o cara que já chegou na seleção brasileira, é o cara que já está ganhando medalha internacional. Aí ele fala, mas eu não tenho apoio. Então, e a gente é cobrado disso. Então, o programa ele não é para apoiar. O programa já pega o atleta pronto, ou tipo o Paulo, o Netinho, a Milena, que com 18 anos, 19 anos, a Sandy, que entrou agora, já é. Entendeu? Então, assim, basicamente é isso. É você estar na seleção brasileira, ter necessidade na sua categoria, por exemplo, eu faço a categoria 68, eu não tenho necessidade hoje no 68, eu tenho Netinho, entendeu? Então eu vou querer uma outra categoria. Agora, se forem 2 atletas top e a Marinha me der a vaga, eu vou pegar 2 naquela categoria. Mas depende muito do que a Marinha vai me dar, entendeu? De vaga. Isso para mim, para o boxe, para o judô, para todo mundo lá. Eles falam, tu tem uma vaga, aí tu que escolhe. Entendeu? Então, basicamente é isso. É ser medalhista internacional e estar na seleção brasileira. Você perguntou aqui, o Carlos, lá do Rio. Como foi seu tempo nos Estados Unidos, seus treinos, sua estadia? Bom, primeiro o Carlos é um amigão, eu tenho que agradecer ele, porque quando eu entrei na Marinha, ele me ajudou em todo o processo. Ele me levava no Cefam, eu tinha que fazer documentação no Rio de Janeiro, ele me ajudou. Então eu também acredito nisso, Jonathan. Quando Deus ele tem algo para você, ele também te dá os meios. Então eu sou muito grato ao Carlos, ele é um amigo que mora no meu coração, porque ele me ajudou muito para entrar na Marinha. Não me ajudou no sentido de fazer as coisas no Rio de Janeiro, porque eu precisava de alguém que me desse a orientação e ele ia comigo. Quando eu não conseguia pegar o documento, ele pegava e me dava, enfim. Então, como é que foi? Então, como a gente fala, não tem moleza. A equipe me falou assim, a gente te dá um lugar para morar, treino, agora, para você sobreviver aqui, comer, comprar suas coisas, tu vai ter que trabalhar. O primeiro emprego foi de pedreiro mesmo. Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 2 da tarde,
fazendo acabamento de piscina. Misturava cimento, aí colocava os tijolinhos em cima, primeiro fazia o cimento, o tijolinho em cima, e depois colocava o azulejo e colocava o rejunte. Então era trampo de peão, viu, pessoal? Não tem nada a ver, é de pedreiro mesmo. E depois eu fui cortar grama. Mas eu nunca deixei de treinar, porque eu tinha foco. Estava determinado. Eu vim aqui treinar, porque eu quero ir para a Olimpíada, porque eu quero falar inglês, entendeu? E aí o que aconteceu? Isso foi uns 8 meses fazendo isso, 1 ano, se eu não me engano. E aí eu fui me estabelecendo. Aí eu comecei a lutar umas competições lá na Flórida e sentar o pau nos caras. Aí começaram a me chamar para dar seminário, para me dar workshop, para treinar naquela academia. É aquele negócio, você está pronto, Deus abre a porta. E aí uma rede de academias do sul da Flórida, ali perto de Miami, me chamou para dar aula de competição. Aí eu fui, era perto. Aí eu acabei indo e passei a ser o head coach lá dessa academia, no requisito de competição, dava umas aulas também. Aí já conseguia ganhar uma grana com taekwondo e me mantive treinando, viajando nos Estados Unidos, fui para o US Open, aí fui para a Europa rodar, rodei os Estados Unidos treinando. Mas basicamente, quando eu cheguei lá, eu lavei prato também, fazia uns bicos de final de semana para ganhar uma grana. Foi assim, Carlos, de pedreiro e depois cortando grama. Toda vez que corta grama no Cefam, que eu sinto aquele cheiro, eu lembro, eu falo, ufa, graças a Deus eu saí disso. A Ângela perguntou aqui, que se você foi para os Estados Unidos porque sentia que onde estava não conseguia crescer mais, porque às vezes ela se sente assim. Então, não é que eu não conseguia crescer mais. Era uma excelente equipe, com atletas extraordinários e um técnico fora do comum. Para mim, o melhor técnico do Brasil de todos os tempos. Porém, eu precisava de novos desafios, entendeu? Eu preciso ir lá treinar com esses caras, entendeu? Não que eu deixei a equipe para trás, mas eu fui lá treinar. E para eu ir para a Europa e treinar, para ir para a Coreia treinar, do Brasil não ia ter grana. E dos requisitos foi o seguinte: se você vier para cá, eu esqueci, eles me davam 2 passagens internacionais para eu viajar durante o ano para onde eu quisesse. Então lá, como eu ganhava em dólar, eu conseguia pagar uma e ganhava 2. Então eu conseguia fazer 3 viagens internacionais por ano. Né? Foi dessa forma. Agora, no seu caso, como é o nome dela? Ângela. Ângela, o que eu aconselho a você, a primeira coisa é conversar com o seu mestre, com o seu treinador, né, e junto com ele tomar essa decisão. Se a melhor decisão é você ir para um outro lugar, né, que seja de comum acordo. Ou então, é como eu faço com os meus atletas na academia. Eles treinam lá, mas a gente tem as nossas dificuldades. Eles vão treinar em Rio Claro, eles vão treinar lá com o mestre Carlos Negrão no NAR, eles vão treinar em outros lugares, para treinar com pessoas diferentes, né? E depois volta para a academia e a vida que segue. Belmiro, muito obrigado. Só tem 2 minutos de live. Daqui a pouco vai fechar aqui sozinho, tá? Queria te agradecer imensamente aí pela tua presença, pela tua disponibilidade, por passar a tua experiência, tudo que você viveu aí dentro, um pouco do que você viveu dentro do esporte, né? Como atleta, como treinador, tua visão sobre o esporte aí, sobre como é que chegar no topo. Muito obrigado mesmo de coração. E eu acho que eles tiveram um crescimento assim riquíssimo com tudo que você falou aí nessa live, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, agradeço o convite, né, ao Jonathan, parabenizar, né, porque também não é fácil fazer 10 lives uma atrás da outra, todo dia, achar uma pessoa diferente, ou alguém que tenha algo, né, para ser dito, que possa acrescentar, porque também fazer por fazer, né, mas você tem escolhido pessoas aí que realmente têm know-how no que faz, tem histórico, né, e eu me sinto muito honrado de poder compartilhar um pouco aqui da minha carreira. São 37 anos de taekwondo. Eu fui campeão brasileiro júnior, eu fui da seleção brasileira, depois eu fui técnico da seleção brasileira.
Hoje eu sou, né, técnico da seleção das Forças Armadas. Eu tenho uma academia de Taekwondo em Santos, na qual você faz parte, treinou lá, sei lá, durante 10 anos. Né? E, então, assim, obrigado. E é isso, pessoal. Na verdade, é você sonhar e batalhar. E outra coisa, todo mundo, o Bernardinho, todo mundo, o Steve Lopes, seja quem for, os caras também, eles também perdem, entendeu? E vai acabar, né? Só que o negócio é